E aí, pessoal, depois de uma questão trabalhosa e bem, digamos assim, bem complicada, que foi a questão do número um, o 41, é a questão anterior, chegamos agora no tópico de trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema. Então, nós temos agora forças externas atuando sobre o nosso sistema. Para abrirmos uma questão bem simplesinha, de uma estrela, questão de nível um operário empurra um caixote de 27 kg com velocidade constante por 9,2 metros ao longo de um piso plano, com uma força orientada 32 graus abaixo da horizontal. Letra A. Se o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é de 0,2, quais são o trabalho realizado pelo operário? E letra B. O aumento da energia cinética no sistema bloco-piso. Então, nós temos aqui uma força aplicada, né, pelo operário sobre um caixote com um certo peso, né, dado pela sua massa e a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa força ela age em um ângulo 32 graus abaixo da linha horizontal. Nós temos também a nossa força normal e nós temos a força de atrito atuando entre o caixote e o piso. Nesse caso aqui vai ser a força de atrito cinético, já que o caixote está em movimento. E veja que ele está em movimento com velocidade constante. Isso já demonstra para nós que a força resultante sobre esse caixote, que se movimenta na horizontal, ela é nula. Então, como a nossa força ali aplicada sobre o caixote, né, pelo operário, atua 32 graus abaixo da horizontal, então ele meio que está empurrando para baixo o caixote. Então, parte dessa força é atribuída na horizontal para contribuir com o movimento desse caixote. Nós temos a componente Y e a componente X dessa força atuando. A gente sabe que o caixote não se movimenta no eixo Y, e vamos começar aqui a fazer as nossas análises, pois tem muitas forças envolvidas. Então, para o nosso eixo Y, que é o eixo onde o caixote não se movimenta, nós vamos ter uma força resultante nula. Mas essa força ela é o somatório das forças atuantes nesse eixo. Então, nós temos a força normal, orientada para cima, que vai ser a nossa orientação positiva desse eixo. A componente Y da força aplicada, negativa, que ela está orientada para baixo, né? Lembre-se por conta ali da análise do nosso vetor. E a força-peso do nosso caixote também orientada para baixo. Como eu disse, a força resultante ela é nula, então nós temos que a força normal, né, que é dada pela superfície de contato entre o caixote e o piso, é a soma da componente Y mais a força-peso. Isso nos dá o seguinte, né, nos dá o termo para a nossa força da força de atrito, que está atuando ali na horizontal, né, no eixo X. Lembre-se que a nossa força de atrito é 1μ, que é o nosso coeficiente de atrito cinético ou estático. Nesse caso aqui vai ser o K, que é o cinético, vezes a normal. Mas a nossa normal é a componente Y da força aplicada mais a força-peso. Então, a nossa força de atrito é dada pelo coeficiente de atrito cinético, que multiplica as somas das forças atuantes no eixo Y, que é a força normal, ou perdão, que é a força-peso mais a componente Y da força aplicada. Analisando agora em X, que é onde acontece o nosso movimento, temos duas forças atuantes. A componente X da força aplicada e a força de atrito. Então, a nossa força resultante é a diferença entre essas duas forças, já que uma atua, vamos considerar aqui como sendo sentido positivo para a direita, né? A horizontal geralmente é o nosso eixo X, então para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Então, como a componente X da força atua para a direita, positivo, a força de atrito atua em sentido contrário a esse deslizamento, então negativo. Como o nosso enunciado fala que a força resultante ela é nula, perdão, que a velocidade com que o caixote se movimenta é constante, isso significa que nós não temos aceleração, logo a força resultante ela é nula. O que significa que
essa força aqui agora, né, a diferença entre essa força aqui, ela é de uma resultante nula. Então, significa que uma é igual à outra. Então, a componente x da força aplicada vai ter que ser igual à nossa força de atrito cinético, que é dada por quem? O coeficiente de atrito que multiplica a soma da componente y da força mais a força-peso. Então, colocando em evidência fazendo a distributiva, né, dentro desses termos aqui, nós temos esses três termos aqui, né, multiplicando nosso coeficiente pelos termos dentro do parênteses. Então, nós vamos ter esses três termos aqui na nossa operação, e isso igual a zero. Nós temos também ali representado no nosso esqueminha gráfico, ali da nossa ilustração, os valores de cada uma das componentes dessas forças. A componente x é F cosseno θ e a y é F seno θ, né? Ambos representando, respectivamente, o cateto adjacente e o cateto oposto, formado pelos ângulos, né? Com o nosso vetor força. Então, reescrevendo esses termos, nós vamos ter que a soma desses termos, a componente x da força, que é F cosseno θ, menos o coeficiente de atrito vezes a componente y, que é F seno θ, menos o coeficiente de atrito vezes a força-peso, tudo isso é igual a zero. Reorganizando aqui para colocar em evidência a nossa força F, que é a força com a qual a gente tem o interesse em descobrir qual o seu valor, porque a gente quer, na letra A, o trabalho realizado pelo operário. Então, o trabalho realizado por ele é o deslocamento da caixa vezes a força que ele está aplicando. Então, está ali o nosso módulo da força colocado em evidência e a gente vai isolar ele da nossa equação. Então, reorganizando os termos aqui, nós temos que F, que multiplica ali cosseno θ menos coeficiente seno θ, igual ao coeficiente vezes a força-peso, que é mg, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, passa todo esse termo aí dentro do parênteses, que está multiplicando o módulo da nossa força, dividindo. Então, nós vamos ter a força aplicada sobre a caixa pelo nosso operário é coeficiente de atrito vezes o peso do caixote, mg, sobre o cosseno de θ do ângulo que essa força faz com a horizontal, menos o coeficiente de atrito vezes o seno de θ, que é o ângulo dado pela nossa força em relação a essa horizontal. Nós temos todos esses valores, temos o coeficiente, temos a massa, temos g, temos os ângulos. Substitui todo mundo. Então, nós temos o coeficiente 0,2, a massa 27 kg, g é a gravidade 9,8 metros por segundo, sobre cosseno de 32 menos coeficiente 0,2 vezes seno de θ, que é 32 graus. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a força aplicada sobre o caixote pelo nosso operário é de 71,3 newtons. Agora sim, a gente pode aplicar na nossa equação do trabalho. A gente sabe que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Porém, a força aqui a força aqui, né, só vai ser efetiva no eixo horizontal, já que em relação ao eixo vertical, ela vai ser nula, né? O trabalho vai ser zero. A força não contribui para o movimento da caixa no ângulo vertical. Então, nós temos a componente x da força, né, que é a única que contribui para o deslocamento em si da caixa. E a gente sabe que a componente x é quem? É o módulo da força vezes o cosseno de θ vezes o deslocamento. Então, substitui todos esses valores que nós temos. Então, o nosso trabalho vai ser o módulo da força, 71,3 newtons, que a gente acabou de descobrir, vezes o deslocamento que o operário empurrou essa caixa, né, a distância pela qual o operário empurrou essa caixa, 9,2 metros, vezes o cosseno de 32 graus. Então, resolvendo essa expressão, nós temos que o trabalho realizado pelo operário sobre a caixa é de 556,4 joules. Encerrado aí, vamos para a nossa letra B. E o aumento da energia térmica do sistema bloco-piso. Eu tenho a impressão que lá no comecinho do vídeo eu falei energia cinética, né? O aumento da energia
térmica do sistema bloco piso, ou seja, a dissipação de energia, né? Porque como está havendo atrito agora, a gente tem perca de energia na forma de calor. E ele quer que a gente calcule isso daí. Então vamos lá. Na letra B, nós temos que a energia térmica vai ser igual ao trabalho realizado pela força de atrito, já que a força de atrito é uma energia dissipativa. Ela está retirando energia do sistema. Então ela não contribui para a conservação podemos dizer assim, não contribui para o movimento da caixa. Esse trabalho ele está sendo perdido. Então, parte do trabalho realizado pelo nosso operário está sendo perdido na forma de calor, através da força de atrito. Então, abrindo a nossa equação, o trabalho realizado pela força de atrito é quem? Força vezes deslocamento, mas a força aqui é a força de atrito. E quem é a força de atrito? Podemos colocar aqui no lugar o seu valor, que é coeficiente de atrito cinético, que multiplica a componente Y da força aplicada, né, sobre a caixa pelo operário, mais a força peso, multiplicada pelo deslocamento da caixa durante esses 9,2 metros. Fazendo mais uma abertura de conta, né, já que a gente não tem esses valores, abrindo mais para inserir mais termos, né, que são necessários. A componente y da força é o módulo da força aplicada vezes o seno de θ e a força-peso mg, né? Massa vezes a aceleração da gravidade. Nós temos todos esses valores, a gente substitui. Então, coeficiente de atrito 0,2, parêntese, o módulo da força aplicada 71,3 newtons vezes o seno de 32 graus, mais a massa do caixote, 27 quilos, vezes g, que é a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, fecha parênteses, multiplicado pelo deslocamento, 9,2 metros. Então, toda essa expressão aí vai resultar num valor numérico que representa a perca de energia térmica, ou o aumento da energia térmica, né? A nossa energia dissipada aqui na realização desse empurrar do caixote. Então, resolvendo essa expressão, a gente tem que o aumento da energia térmica é de 556,4 joules, coincidentemente o mesmo valor do trabalho realizado pelo operário ao empurrar a caixa por essa distância. Foi coincidência, né? Não quer dizer que é a mesma coisa, tá? Então, a energia térmica produzida aqui pelo atrito entre o caixote e o chão durante esses 9,2 metros é de 556,4 joules. Muito bem, pessoal, as questões desse tópico aqui vão ser mais ou menos nessa pegada aqui. Agora a gente vai, como é que se diz? A gente vai aqui analisar forças dissipativas agora, energias que vão dissipar-se ao longo do sistema, né? E aí a gente vai resolver essas questões e analisá-las. Começando por essa aqui, que apesar de ser de nível 1, você já viu que ela dá um pouquinho de trabalho para resolver, mas nada tão difícil. Então, se você gostou aqui do que viu, né, se lhe ajudou de alguma forma, curta, compartilhe o vídeo para quem precisa, né, está estudando esse tema e está assim meio que se embananando, achando difícil, quebrando a cabeça. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para receber mais vídeos. Como sempre, dúvidas, críticas e sugestões na caixa de comentários e até a próxima questão.